Abre aí já a sua Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 2. Hoje a gente vai ler um texto tanto quanto grande, mas ele se faz necessário para que a gente compreenda a mensagem, né? Que o Senhor tem a falar aos nossos corações nessa noite. Mas antes de realizarmos a leitura do texto, eu gostaria de falar algumas coisas. No momento em que nos foi preparado a confissão, antes deixa eu falar uma coisa. Eu vou pedir para vocês aí uma tolerância, porque eu estou passando um sério problema de esquecimento. Inclusive eu estou tentando pregar hoje sem slide justamente por conta disso. Depois que eu tive o Covid, esse pós-Covid tem sido um tanto quanto traumático na minha vida. Vira e mexe eu vou falar alguma coisa, eu esqueço as palavras. Então, aproveite esse momento para você exercer sua misericórdia sobre a minha vida. E não só isso, orar para que o Senhor me devolva, a capacidade de falar de forma clara, objetiva, e que eu não me esqueça das coisas. Então, se durante a exposição isso acontecer, já estou dizendo aqui, já estou me justificando, não é falta de preparo, de fato, eu estou passando por um momento bem difícil no que tange a minha recuperação. Amém? Bom, no momento em que o Senhor preparou para nos confrontar, ou seja, apontar quais são as nossas falhas, que precisamos ser corrigidos no dia de hoje, eu disse, ou a palavra nos trouxe, que nós estamos vivendo uma geração que mais fala de amor sem entender de fato o que é o amor. E juntamente a essa acusação, a essa afirmação, eu gostaria de acrescentar mais uma característica ou marca que caracteriza bem a geração que nós estamos inseridos. Talvez você note que nós somos de uma geração que prega de forma demasiada a graça de Deus. Somos a geração da graça. E juntamente a essa ênfase demasiada na graça divina, vem também, infelizmente, uma distorção do que vem ser a graça de Deus. Vou explicar. Nessa nossa falta de entendimento, ou de correto entendimento do que vem ser a graça de Deus, juntamente a ela, vem a falta de entendimento de dois aspectos aparentemente contraditórios, mas que não são. Quais são eles? Soberania divina e responsabilidade humana. Nós, infelizmente, somos constantemente tentados a acreditar que, uma vez que estamos na graça, todas as coisas são de responsabilidade total e tão somente de Deus. Por exemplo, se eu lhe perguntasse, de quem é a responsabilidade da manutenção desta casa? Ou melhor, da continuidade desta obra? O que você responderia? Ou ainda, de quem é a responsabilidade de cuidar ou se entregar por aqueles que estão voltando das terras de Moab? Ou ainda, de quem é a responsabilidade de se dedicar em sair em busca dos perdidos da casa de Israel? Aparentemente uma pergunta simples, pelo menos no que tange ao aspecto teórico. Mas e na prática? Como é que nós temos vivido em torno dessas três perguntas simples que eu fiz? O texto de hoje talvez nos lance clareza a essas perguntas. Vamos ler o texto. Ruth, capítulo 2, versículos de 1, eu ia ler até o 23, mas nós vamos parar no versículo 20, parte A. E eu vou deixar talvez essa última parte para a próxima pregação. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores.
por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor esteja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao meu coração, ou ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhar, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra que havia apanhado também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te favoreceu, ou te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Até aqui. Vamos orar pedindo que o Senhor fale ao nosso coração por meio desta sua palavra. Amém? Oremos a Deus. Senhor, estamos aqui de frente à tua palavra, Senhor, a tua santíssima palavra e poderosa palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor, por meio da ação do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, Pai. Usa a minha vida a despeito das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas fraquezas, Senhor. Fala ao coração da tua igreja, Senhor. Fala ao meu coração. Tira-nos, Senhor, desta zona, muitas vezes, de inércia espiritual, e nos mostra, Senhor, qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade. E nos ensina de fato a amar como o Senhor ama, Pai. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, queridos, nós talvez vivamos numa geração que mais prega sobre amor e sobre a graça, e que menos entende o que significa o amor e a graça de Deus. Os cultos passados nós vimos que, motivados pela falta de pão na casa do pão, uma família saiu em rebeldia em busca de pão nas terras de Moabe. E vimos também que esse plano não deu tão certo assim. Algumas consequências vieram a esta família. Vimos também no culto passado que esta família, trazidas ou atraídas por Deus a voltar à casa do pão, chegou às terras de Belém. E essa família, ao chegar,
se deparou com uma situação. E agora? O que fazer? E aqui nós voltamos ou paramos na pergunta inicial: de quem é a responsabilidade no que tange a estes que ou foram atraídos por Deus ou estão sendo atraídos a voltarem à casa do pão? Será que essa responsabilidade deve ser dada tão somente a Deus? Será que nós podemos escorar e dizer que, uma vez que Deus é soberano e tudo é pela graça, isso significa que eu não tenho responsabilidade alguma nesta obra graciosa de acolher os que estão voltando das terras de Moabe? Interessante que o texto ele começa fazendo uma afirmação aparentemente desproposital. Ele diz que Noemi tinha um parente de seu marido cujo nome era Boaz. E um pouquinho mais abaixo ele diz que por casualidade Ruth entrou justamente nas terras de Boaz. Aí eu pergunto para você: será que isso foi de fato mera casualidade? Será que você estar aqui nesta noite é mera casualidade? Será que as pessoas que não estão aqui nesta noite é mera casualidade? Será que de fato, ao usar esse termo casualidade, o autor ele intencionava dizer ou pregar que o fato de Ruth entrar nestas terras nada tinha de relação com a soberania divina? É claro que não. O fato de o autor aqui enfatizar que Noemi tinha um parente chamado Boaz e Ruth, ao buscar amparo, entra justamente nas terras de Boaz. O autor tão somente quer nos ensinar, ou Deus, por meio deste texto, quer nos ensinar como se dá essa intersecção entre soberania divina e responsabilidade humana. Obviamente que aqui foi o próprio Deus, pela sua soberania, pelo seu agir sobrenatural, que levou Ruth a adentrar justamente onde ele queria. Isso me ensina que o fato de eu estar aqui tem tudo a ver com a vontade e o decreto de Deus. Deus escolheu para que eu estivesse aqui essa noite e você estivesse aqui essa noite. Nós não estamos aqui como frutos do acaso, mas de forma extremamente intencional, Deus nos trouxe aqui esta noite para falar do meu e do teu coração. E a pergunta que nós temos que fazer é: por quê? Justamente nas terras de Boaz. Você já parou para pensar? O porquê que, em meio a tantas terras, a tantos campos, Noemi foi levada por Deus, soberania divina, justamente nos campos de Boaz? Você já parou para pensar porque em inúmeras igrejas você foi trazido justamente aqui nesta casa? Nós temos que, muitas vezes, meditar na palavra de Deus para que a gente, de fato, entenda o que o Senhor quer nos ensinar. Porque as nossas respostas determinarão o rumo que nós tomaremos, ou enfrentaremos, ou realizaremos quando nos depararmos com situações extremas. Quer ver um exemplo? Abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 19. Por favor. Levítico 19, versículos de 1 a 10 dizem assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecereis sacrifícios pacíficos ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar, ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita.
ou qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor. Por isso será eliminado do seu povo. Preste atenção agora. Quando também cegares a messe da sua terra, o canto do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherá da tua mesa. Não rebuscará a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Respondendo a nossa pergunta, o porquê que de forma soberana e divina Deus levou Ruth exatamente aos campos de Boaz, é porque Deus sabia que Boaz era temente a Deus. E não só temente, como praticante da sua palavra. Um fiel observador da sua lei. Veja, o que seria de Ruth e Noemi, caso ela fosse levada a um outro campo? Um campo cujo proprietário, o dono, não fosse um homem fiel a Deus. Não fosse um homem que tivesse, por exemplo, essa lei expressa em Levítico, capítulo 19, como sendo algo a ser praticado. Queridos, o que serão das pessoas que o Senhor nos trouxer aqui? Será que eu e você também hoje podemos nos ver como pessoas tementes a Deus? Pessoas que não só guardam, mas também praticam a lei do Senhor. Ao dizer que eles não deveriam colher todo o fruto sem deixar nada para trás, Deus nada mais, nada menos estava ensinando o povo de Deus a amar o seu semelhante. Veja, talvez nesse momento vocês possam estar sendo tentados a pensar o seguinte: mas eu sou um dizimista fiel, eu cumpro sim com as minhas obrigações. Queridos, o fato de nós dizimarmos, de nós ofertarmos, não faz de nós pessoas generosas. Sabe por quê? Veja, o princípio é muito mais profundo. O que nos leva a fazer as coisas, ou dizimar na casa de Deus, não pode estar tão somente fundado a eu me sentir cumpridor da lei. O princípio da lei era tão somente levar as pessoas ao pleno conhecimento do que era amar o teu próximo. O que a lei de Deus deve fazer no meu e no teu coração é, de fato, apontar o caminho de como nós devemos amar a igreja do Senhor e o nosso próximo. Por exemplo, você hoje também pode ser tentado a pensar que você cumpre fielmente as escalas. Nós, a todos os momentos, somos tentados a nos justificar pela superficialidade ou aparência da lei. Isso é um grande risco para nós. Primeiro, nós nunca conseguiremos cumprir fielmente. E segundo, ao não conseguir cumprir e não entender de fato o que a lei exige de nós, que não é tão somente um cumprimento seco e frio da coisa, mas ensinar algo muito maior e além do que aquilo, por exemplo, o amor ao próximo, eu me tornarei um extremo legalista, moralista. Eu me contentarei tão somente aquela simples frase: minha parte eu já fiz. E o interessante é que, além de Deus saber que ele poderia, desculpa a falta de termo, mas contar com Boaz, porque Boaz de fato era um homem temente a ele e cumpridor da sua lei, o que me chama mais atenção é que Boaz, se você ler dos versículos de 8 a 9 e de 14 a 17, você vai ver que ele não era um homem que se limitava ou se contentava em ser tão somente um cumpridor da lei de Deus. Nós lemos agora há pouco, em Levítico 19, que Deus dizia que o homem, ou o proprietário de uma terra, ao colher, deveria fazer o quê? Deixar algumas espigas, ou não debulhar toda a sua colheita, justamente para que aqueles que eram necessitados tivessem como sobreviver. Mas interessante que os versículos de 8 a 9 e de 14 a 17, o texto nos mostra que Boaz, ele não se contenta em fazer isso. Ele diz: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Aqui já me chama a atenção num aspecto um tanto quanto interessante. Eu vou falar por mim, tá?
é mais fácil eu falar de mim. Muitas vezes, meras casualidades apareceram na minha vida. Encontros que Deus colocou pessoas na minha vida para que eu as ajudasse. Eu vou confessar, passado um tempo, eu não me via, ou não via a hora de Deus levar essa pessoa de perto de mim. Em que sentido? De eu não ter mais aquela obrigação moral de me dedicar à vida dessa pessoa. Vou melhorar esse exemplo. Às vezes, o Senhor coloca pessoas com problemas conjugais, relacionais, sentimentais. E nós somos inclinados e tentados a todo momento pedir que o Senhor resolva aquela solução o quanto antes. Mas nós temos que entender que aquela solução foi nos colocada, aquela situação foi nos colocada por dois motivos. Primeiro, para sermos agentes de Deus no que tange a resolver aquele problema, a participar daquele problema, mas também aprendermos a amar aquela pessoa. É só por meio de conflitos, de coisas que nos ferem, ferro afiando ferro, coisas que nos tiram de uma sensação ou de um estado de conformismo, que nós somos levados a aprender o que Deus quer que nós aprendamos. Quem aqui nunca foi tentado a orar para que aquela situação que nos incomoda seja solucionada rapidamente? Mas o texto me mostra que Boaz, ele vai além de ser um mero cumpridor da lei. Ele poderia tão somente dizer o seguinte: tá, enquanto ela estiver aqui, eu vou fazer. Mas se ela livremente quiser partir, que Deus a abençoe. Ele não faz isso como nós muitas vezes fazemos. Ele diz: fique aqui. Ele insiste com que ela fique. E não só isso, ele diz no versículo 9: estarás atento ao campo que cegaram, e irás por elas. Dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vá às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Veja que ele vai muito além do que a lei exige. A pergunta que eu tenho que fazer para você e para mim: e nós? Será que, a semelhança de Boaz, estamos constantemente querendo mais? Ou seja, sermos mais do que meros cumpridores superficiais da lei? Por exemplo, algumas pessoas se contentam em serem dizimistas. Outras se contentam em estar tão somente aos domingos na casa de Deus. Outros se contentam tão somente em estar nas escadas. Mas será que é para isso que Deus nos chamou? Será que é isso que esse texto me ensina? Versículo 14 diz assim: a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Então ela se assentou ao lado dos segadores, e ele deu grãos tostados de cereais. E ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Um outro aspecto que me chama a atenção na atitude de Boaz, que ele não se limitou a tão somente a ajudar na subsistência dela. O texto diz que sobejou. Muitas vezes eu e você somos levantados ou somos apresentados a meras ou aparentes casualidades. São nos colocadas pessoas, situações e circunstâncias que deveriam nos desafiar a sermos pessoas melhores, a amarmos de fato e não de mentira. Mas ao contrário de Boaz, nós somos tentados a tão somente, primeiro, orar que essas pessoas logo partam. Segundo, quando não muito, fazemos o que a aparência da lei exige, e tão somente isso. Se a pessoa está com falta de uma meia, dou-lhe uma meia. Mas se tem um sapato sobrando, não tenho coragem de assim fazer. Se a minha escala ou o Senhor me chamou para eu cantar aos domingos, basta que eu esteja aos domingos. As quartas e as quintas não dizem respeito a mim, mas um outro ou ao outro que o Senhor levantar. Queridos, esse texto me mostra que nós não fomos chamados para viver ou tão somente praticar a superficialidade da lei. Nós não somos chamados para nos isentarmos das nossas responsabilidades e explorarmos as nossas omissões naquilo que comumente falamos,
a soberania de Deus, a graça de Deus. Como isso nos isentasse de nos responsabilizar e chamar a nós a responsabilidade de sermos coparticipantes com Deus dessa obra maravilhosa, que é amar os perdidos da casa de Israel. Mas mais interessante do que isso, é o que diz o versículo 15, diz assim: levantou-se ela para rebuscar, e Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, preste atenção, até entre as gavelas deixai-a colher, e não censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Olha que interessante. A lei dizia o seguinte: eles vão colhendo, e conforme forem colhendo, algumas coisas acabam caindo. O que era destinado às pessoas? Aquelas coisas, ou aquelas espigas, que eventualmente caíssem. Mas o texto nos mostra que Boaz diz que de forma intencional, os segadores deveriam deixar para trás algumas espigas. Por que será? Não era mais fácil então Boaz chamar e dizer, falar assim para ela: ô Ruth, vem aqui, eu pedi que os meus servos colhessem uma saca de espigas e lhe entregasse, afinal de contas, eu sou muito misericordioso. Mas o texto me mostra que ele não fez isso. O fato de ele pedir que os segadores deixassem as espigas sem que ela percebesse isso, era tão somente para que ela não se sentisse humilhada. Ou seja, veja, se a lei uma vez dizia que os proprietários das terras deveriam deixar algumas sobras para trás, a lei também exigia que o necessitado fosse atrás da coisa, ou seja, se levantasse cedo e fosse também em busca de suprir as suas necessidades. Quando Boaz diz que ordena aos teus servos para que eles deixassem algumas coisas para trás sem que ela percebesse, ele estava querendo extrapolar a lei, mas sem que isso causasse humilhação ou constrangimento a Ruth. Muito diferente das ações que nós vemos infelizmente nas igrejas de hoje. Fotos, selfies, fotos e mais fotos. Nós temos a forte inclinação de que, quando, ou nas ocasiões em que somos motivados a extrapolar o que a superficialidade da lei nos exige, nós queremos aparecer como sendo os benfeitores daquilo. E ao fazermos isso, sem perceber, nós estamos também humilhando as pessoas que estão passando por prova. Aí eu pergunto, que glória é isso? Quem de fato está sendo glorificado? Deus ou o homem? Queridos, se nós estamos vivendo uma discrepância no que professamos crer e no que praticamos, isso se dá também ao fato de nos faltar referenciais. E por que também nos faltam referenciais? Justamente porque nós não entendemos o que é graça. O fato de nós acreditarmos ou sermos tentados a acreditar que graça exclui a minha responsabilidade, juntamente a isso me leva a uma atitude de não posso aparecer, faz com que nos faltem referenciais. E nos faltando referenciais também faltam boas ações. Veja, bem verdade é que quem deve aparecer é o Senhor. Mas como o Alexandre orou no início do culto, nós podemos esconder uma candeia debaixo da cama? Claro que não. As nossas obras devem sim aparecer, não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o nome do Senhor apareça. Olha o que diz os versículos de 10 a 13. Então ela, inclinando-se o seu rosto em terra, lhe disse: como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixastes teu pai, a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e esteja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Note, queridos, que foi justamente
as boas ações de Ruth que fizeram Boaz se compadecer da vida dela. Veja que nós veremos um pouquinho mais adiante que foi justamente as boas ações de Ruth e de Boaz que levaram cura à amarga Noemi. Como que nós terminamos o culto passado? Qual foi a frase, pelo menos que marcou meu coração? A primeira coisa que Noemi disse ao chegar na casa do pão, ao retornar à igreja, vamos dizer assim, foi que não a chamassem mais de Noemi, porque a sua alma estava amargurada. Olha que interessante. Por que talvez, ou uma reflexão, será que o motivo de nós ainda estarmos vivendo numa geração tão amargurada na casa de Deus é porque nós não estamos permitindo que as boas obras alcancem essas pessoas e levem cura? Aqui nós temos um claro exemplo de que Deus usou a própria boa ação de Ruth para que ela fosse abençoada. Às vezes a gente tem aquela tendência de acreditar que não, se é pela graça eu não preciso fazer nada para merecer. Queridos, de fato a sua salvação é uma graça de Deus, mas existe um expresso legal, um princípio de lei em Deuteronômio que diz que as nossas boas ações geram bênçãos para as nossas vidas, enquanto as nossas omissões necessariamente nos trarão maldições. Aqui nós principalmente reformados, de tradição reformada, que enfatiza de forma demasiada e bíblica a soberania divina, temos talvez uma inclinação a acreditar que essa soberania divina anule as minhas boas ações. E talvez isso me leve a um ciclo vicioso, em que a minha falta de ação também gera em mim falta de bênção de Deus. A verdade é que nós não podemos explorar o mérito humano, mas que existe uma fórmula mágica, se assim eu posso dizer, em que a obediência gera bênção. Isso é bíblico, queridos. Foi a obediência de Ruth em se entregar no amor sacrificial à sua sogra Noemi, um povo que não era seu, que chamou a atenção de Deus e fez com que Deus voltasse o coração de Boaz a ela. Só que esse texto ele traz um outro ensinamento à minha vida. Já aprendemos que a soberania de Deus ela anda de forma harmoniosa à responsabilidade divina. Vimos também que essa responsabilidade divina, quando praticada de forma a evidenciar a bondade de Deus, traz a nós também benfeitorias, bem-aventuranças, bênçãos às nossas vidas. Agora, eu quero mostrar para você, o texto quer nos ensinar que, se uma vez as minhas boas ações trazem a mim bem-aventuranças, o texto também me mostra que quando eu pratico coisas boas, ou eu me entrego a fazer boas ações, essas boas ações alcançam pessoas que estão ao nosso redor. Versículo 18 diz assim: tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e lhe disse: o nome do Senhor cujo campo trabalhei é Boaz. Olha a resposta de Noemi. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Note, queridos, que uma simples ação, um simples desejo de não se limitar à superficialidade da lei, fez uma pessoa até então amargurada, desesperançosa, voltar a sonhar e acreditar na benevolência divina. Queridos, esse texto me ensina que o fato de eu crer na soberania divina e dizer que eu confio nele, não me isenta de praticar, de me doar. Queridos, talvez aquela pessoa lá na sua casa, lá na minha casa, que ainda se encontra distante do Senhor, seja fruto da sua falta de entrega por ela. Veja que interessante. Talvez você também pense assim: mas Boaz ele tinha muita coisa para doar. Ei, Ruth também não tinha nada.
ela trabalhava para sobreviver. E mesmo trabalhando para sobreviver, ela sabia dividir o pão. Talvez você pense assim, mas quem precisa hoje de ajuda sou eu. Não há pobre que seja tão pobre que não possa dividir. Se você está aqui é porque você já está vivo, que Deus já trouxe você de volta à vida. O que isso significa? Que por mais que lhe falte hoje fogo, você tem que repartir aí com aquele que ainda não conheceu a Deus. Você tem, por exemplo, quantos de fato têm convidado pessoas a estar aqui? Quantos aqui, pelo menos uma vez na semana, se destinou a compartilhar um pequeno post? Ou ainda, ligar para alguém que você notou que não está mais aqui? Será que as minhas dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais, são base de fato para que eu me exima de repartir aquilo que Deus graciosamente me deu? Ruth é um grande exemplo disso. Por mais que Deus apenas lhe desse, num primeiro momento, para a sua própria subsistência, ela não retinha aquilo para ela. Isso me mostra que eu não preciso primeiro ser curado para que eu manifeste cura. Que eu não preciso primeiro ter uma vida financeira segura para que eu ajude as pessoas. Isso não significa que primeiro essa casa precisa estar extremamente estruturada, estabelecida, para que eu convide pessoas. Esse texto me mostra, queridos, que para que de fato o nome do Senhor seja engrandecido, eu e você precisamos efetivamente assumir as nossas responsabilidades. E eu disse que nós deixaríamos o versículo 20 a 23 para a próxima pregação, pelo simples fato de que aqui existe uma reviravolta. Nós veremos que ela diz o seguinte, que esse homem é o nosso parente, o nosso resgatador. Mas a título de um breve resumo, esse texto me ensina que, além das minhas necessidades materiais, Deus está preocupado em resgatar o meu coração. Veja, que no primeiro indício de um operar divino, um coração amargurado voltou a se esperançar, voltou a olhar e entender que Deus poderia tirá-la daquela situação. Queridos, nós estamos pregando as pessoas. Será que nós estamos sendo agentes do resgate divino? Ou, com paz, estamos servindo não somente para enterrar as pessoas que estão mortas? Como nós temos agido diante de Deus? Talvez nesse momento, nessa breve reflexão em que nos foi apresentado Ruth e Boaz como referenciais a serem seguidos, talvez você tenha chegado à conclusão de que você não tem nada a oferecer ou não ofereceu nada a Deus, porque foi essa conclusão que eu cheguei. Mas louvado seja Deus que a ênfase desse texto, embora eu e você sejamos chamados a viver de forma piedosa, caridosa, obediente a Deus, a vida de Ruth e Noemi não apontam para mim e para a tua vida. Ou seja, elas não são referenciais de forma rígida da forma que eu e você precisamos viver. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano poderia, de forma sacrificial, amar como Ruth amou. E ninguém, à semelhança de Boaz, humanamente falando, poderia obedecer perfeitamente a lei de Deus, senão Jesus. Esse texto me mostra, queridos, que, na verdade, eu e você aqui, nós não precisamos ser tentados a nos orgulharmos de sermos semelhantes a Ruth ou Boaz, porque nós nunca seremos. A verdade é que nós somos Noemi, pessoas que estão sedentas por alguém a se doar por nós. E louvado seja Deus que a nossa cura não está tão somente relacionada à entrega do meu irmão que é falho, a minha entrega que sou falho, mas ela está intimamente ligada ao amor sacrificial de Cristo, que a semelhança de Ruth adotou um povo que não era seu, a semelhança de Ruth, saiu para trabalhar, não tão somente para o seu sustento, mas para que Noemi, eu e você, não perecêssemos no meio do caminho.
Louvado seja Deus que Boaz também não representa o que eu e você precisamos fazer, mas representa a obediência fiel de Deus, a lei de Deus, a obediência fiel de Jesus à lei de Deus. Só Jesus pôde de forma plena satisfazer as exigências de Deus, a ponto de chamar a sua atenção, a ponto de chamar a sua atenção e então os seus méritos hoje ajuntar um bando de Noemi e se apresentar como seu grande resgatador, eu e você. Mas eu gostaria de lembrá-los que, por mais que eu e você não sejamos hoje chamados a exercitar o ofício de Ruth e Noemi, fomos lembrados que precisamos amar de fato e de verdade. Nós não podemos mais, de forma superficial, sermos apenas cumpridores da lei. Nós somos desafiados nessa noite a extrapolarmos aquilo que até hoje fizemos. E podemos começar isso hoje. Orar, não só 10 minutos, mas orar o dia todo. Podemos, a partir de hoje, não apenas dizer a paz do Senhor àqueles que cruzamos nas ruas, mas dedicar algumas horas da sua vida durante a semana a ir atrás da casa daquele que você não tem cruzado mais. Somos desafiados hoje a não somente nos contentar a sermos o mantenedor desta casa, mas somos desafiados a fazermos mais, porque afinal de contas nós temos motivos de sobra, porque alguém já fez isso por nós. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé, queridos, vamos orar a Deus. Queridos, eu gostaria que nessa noite você orasse por aqueles que não estão mais conosco, orasse pela sua própria vida e pedisse que o Espírito Santo não só lhe desafiasse, mas lhe impulsionasse a viver de forma diferente a partir de hoje. E juntamente a esse pedido eu gostaria que você orasse pela minha vida. Não sei se vocês perceberam, de fato eu estou com grande dificuldade de pregar a palavra de Deus. Mas louvado seja Deus por isso, porque se um dia o Senhor voltar a me usar e me curar, e de forma clara e objetiva, eu conseguir expor a sua palavra, eu me lembrarei que não foi por meu esforço, e nunca será, mas mais uma vez, será pela misericórdia. E se assim Deus não fizer, não tem problema. Ainda que eu tenha que ler as mensagens, ainda que eu tenha que, a partir do meu Covid, tão somente escrever e ler, assim será, porque de mim nada pode fazer, nada eu posso realizar, isso é obra do Espírito Santo. Mas como eu hoje estou sendo motivado a crer que Deus pode me ajudar, eu estou compartilhando com vocês o meu temor e o meu medo. Eu gostaria que você, a partir de agora também, desafiado por esta mensagem, simples mensagem, separasse alguns minutos da sua vida e da sua semana e orasse pela minha vida. Que Deus restaurasse a nossa saúde. Amém? Oremos a Deus.